Boa tarde a todos. Essa aula aqui é uma aula para o primeiro ano médio da escola CCA. É uma aula ecológica, na verdade, dentro do assunto biologia, porém, fala sobre ecologia. Então, primeiramente, nós temos que entender o mapa que corresponde aos biomas nacionais, biomas brasileiros. Então eu posso dizer o seguinte: nessa aula ecológica, vou falar das regiões, dos biomas nacionais que sustentam as nações. São os biomas mais ricos, arborizados e bonitos em todos os seus padrões. Vou falar da Amazônia e também do Pantanal. Vou dar uma volta aos Pampas e no Cerrado Central. Passarei aqui na Caatinga e também na Mata Atlântica, que faz fronteiras com os Pampas no mapa nacional. Isso é massa, né? Você também pode adquirir a capacidade, evidentemente estudando, de identificar todas as características, ou, é lógico, entre aspas, porque todas também é complicado, características e falar sobre toda a biodiversidade que existe nesses ecossistemas, nesses grandes ecossistemas. É complexo porque as pesquisas sempre continuam. Mas mesmo assim, nós temos uma grande base, uma grande noção de como funcionam esses ecossistemas, porque eles fazem parte de diferentes regiões brasileiras, evidentemente que com diferentes climas e biodiversidade animal e vegetal nesse sentido, né? Porque o clima é quem faz a diferença com relação às adaptações dos seres vivos. Vejam bem, primeiramente nós temos que entender o que significa bioma. Então, bio é sempre vida, e quando eu digo oma, eu me refiro a grupo. Quando eu digo oma, eu me refiro a grupo. Então, grupo de vida, grupos com vidas, correto? E isto nos leva a uma ideia maior, claro. Tem que existir os decompositores nesses biomas, é a chave do ciclo dessa vida, no caso da natureza, né? Dependemos exclusivamente desses seres, micro-organismos, para que possam reciclar a matéria orgânica morta e, como diz Lavoisier, na natureza nada se pode criar, né? Nada vai se perder e tudo vai sofrer transformações, correto? Então, começando aqui pela região amazônica, ou seja, o bioma floresta amazônica. Então é a maior floresta existente nas Américas, correto? É onde existe a maior biodiversidade em relação a esses outros ecossistemas e no mundo. Na verdade, ocupa
não somente os estados do Brasil, mas penetra lá pelo Paraguai e segue, né? Ou seja, Bolívia, por aí vai, né? O que acontece? Não está localizado simplesmente, a floresta amazônica não se localiza somente no Brasil. O que podemos citar como estados onde ela faz parte no Brasil, há localidades onde ela existe. Já começa aqui, Maranhão, já existe todos os estados do norte em si, ali, Pará, Rondônia, Roraima. Então, citamos o estado do Amapá, o Acre, beleza? O próprio estado do Amazonas ali, tal, e parte aqui, Maranhão, e aí segue, certo? Mato Grosso, parte do Mato Grosso, por aí vai seguindo. O que acontece? Então é uma área enorme, ela abrange só dentro do território nacional em torno de 40% da área do território nacional, quer dizer, quase a metade do Brasil, 40% dentro do território nacional. E, por incrível que pareça, em relação aos outros países, só no nosso território há 60% de floresta. Então, vamos analisar essa diferençazinha. 60% se relacionarmos países. Ela é 60% só no nosso, 40% para os outros países vizinhos. E dentro do nosso território nacional, ela está ocupando o quê? Da nossa área, só da nossa área, em torno de 40%. Quer dizer que é algo exuberante. Então aqui existe, eu posso citar 3 tipos de subdivisão nessa área amazônica aqui com relação à vegetação. Com relação à vegetação, existem 3 tipos diferentes de área, né? Ou seja, de ecossistemas aí que há a diferença dentro da própria floresta amazônica. Que é a região de igapós, são aquelas regiões que estão sempre alagadas o período total do ano. Então, é a região chamada igapós. Essas regiões, elas são sempre alagadas o ano todo. Aí vem aquelas regiões de várzea. Quando eu falo região de várzea, envolve rio. Por quê? Porque o rio transborda no período chuvoso, correto? Ele transborda e aí, onde ele transborda aqui, existe uma várzea, que é uma planície com um nível mais baixo que o próprio rio. Aqui eu tenho o rio leito e eu tenho um corredor ao lado que há um nível mais baixo um pouco. Então a água vai transbordar e vai alagar periodicamente, enquanto os rios estiverem cheios. Então vai haver uma região de várzea. As regiões de várzea se alagam, depois secam por conta dos períodos diferentes de chuva e de seca. E aí também há a região de quê? De terra firme. A região onde a terra é totalmente firme e considerada a região onde há uma grande estratificação vegetal. Os estratos são totalmente diferentes uns dos outros. Há plantas pequenas, outras médios, em tamanho médio, e elas podem alcançar tamanhos enormes, de 40 metros, 60 metros, com algumas raras espécies até 100 metros de altura. Então, formando aquele teto, né, que sombreia o solo. Nesse caso, ela é considerada, ela é uma floresta ombrófila, tropical ombrófila,
e sombreia nesses estratos aí, há um sombreamento do solo maior. É uma região muito quente, a Amazônia uma floresta quente, onde existe grande umidade. Umidade por quê? Porque se há muita vegetação, há evapotranspiração. Então vai ocorrer evaporação pela transpiração desse pulmão de gás, esse pulmão de gás carbônico. Pulmão de gás carbônico porque, evidentemente, ela absorve gás carbônico, né, para eliminar de volta o oxigênio. Ao contrário do nosso, que recebe oxigênio para eliminar gás carbônico, as plantas se encarregam de reciclar esse gás carbônico. Então, é assim que a natureza se equilibra, beleza? O solo lá da floresta amazônica, em minerais, ele é um solo pobre. Ele é rico em matéria orgânica porque forma a serrapilheira, que é o folhiço que cai, né, das árvores, cai no solo e ali vai forrando, né, formando um tapete de matéria orgânica, na verdade. Só que tem um detalhe, as plantas se encarregam de quê? Já que o solo é pobre em sais minerais, as plantas para sobreviver se encarregam de utilizar os nutrientes que elas eliminam no solo. Então, aí não há possibilidade desse solo ganhar uma fertilização em relação aos minerais. Tanto que se desmatar, queimar tal, com pouco tempo aquele solo já não tem muita produtividade agrícola, correto? Então é por essa razão que é um dos fatores que se deve, como é que se diz? O cuidado com relação a esses fatores para a sua preservação. Ela está localizada, claro, se você observar o mapa lá no norte, né, na região norte do nosso país. E com relação à fauna, né, a vegetação é uma diversidade enorme, né, de tipos. É uma coisa extraordinária com relação às espécies vegetais. E também abriga uma fauna evidentemente muito grande devido à quantidade, né, de diferente estrutura vegetal. Então possibilita a sobrevivência de muitos animais naquele setor. A fauna você vai poder encontrar em lagos jacarés, tal, muitos répteis, terra firme, serpentes enormes, que é o caso da sucuri, por aí vai, roedores, né? Desde a paca a outros roedores menores. E aí vem, por exemplo, eu posso citar uma diversidade de aves muito grande nessa região. E por aí segue, né? Aves de rapina, o tucano, e vai. Aí vem a questão de quê? De outros seres, como a onça pintada, ainda se encontra lá na Amazônia, por aí segue. Então, é uma floresta que deve se respeitar, porque nós dependemos muito da floresta amazônica, beleza? Agora nós iremos, quer dizer, eu vou até mostrar aqui por área, ela é a maior, correto? Em seguida nós temos o cerrado aqui, ó, floresta amazônica, cerrado central aqui, né, no centro do Brasil. Aí aqui vem o Pantanal, aqui nesse setorzinho, Pampas aqui. Toda essa área aqui é a área litorânea, costeira, né, a área costeira aqui, correto? Eu fiz aqui o litoral, ele está pegando aqui a Mata Atlântica, claro, que esse litoral ele se estende por mais, né? Com relação, vou citar aqui, vamos ir para outros estados, como o Ceará, tal, né?
mas a região realmente de Mata Atlântica é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte até chegar na fronteira com os Pampas aqui, né? Então, é uma área onde ela tem uma introdução aqui, né, também, com relação ao Cerrado Central, beleza? Então, aqui toda a Caatinga, essa região aqui, ó, toda a Caatinga, né? Aí vem em extensão territorial, aí nós temos Amazônia, Cerrado Central, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Então, nessa ordem nós temos Amazônia, Cerrado Central, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Então, você observa seis dos principais biomas do Brasil. Só tem um detalhezinho interessante que devemos observar. Existem regiões de transição entre um bioma e outro. Então, não sei se já abordei isso para vocês, isso é chamado de ecótono. Então, existem os ecótonos. Esses ecótonos são regiões de transição, né, entre um bioma e outro. Existem ecótonos e também restingas. O que acontece? Os ecótonos, quando existe, no caso, a fronteira aqui, vou citar a fronteira da Amazônia e do Cerrado. As características são muito diferentes. Cerrado, praticamente sem plantas, só arbustos, né? Alguns lugares até na forma de savana, no Cerrado, e a floresta aqui mais densa. Então ela vai chegar a um ponto aqui, onde vai ter características dos dois. Vai chegar um ponto aqui de pegar a característica desses dois biomas. E os animais, pode existir animais endêmicos só nesse setor da fronteira lá, que é chamado de ecótono, né? Uma região de transição entre um bioma e outro. Correto? Então pode existir seres até endêmicos, ou seja, que lá se adaptaram e lá permanecem sem migrar de volta para outra região. Enquanto que alguns animais daqui podem, né, migrar aqui para esse ecótono, que é alguns setores de transição, e depois voltam e ficam nesse fluxo, né? Mas alguns animais podem ser endêmicos, né? Algumas espécies endêmicas do setor, beleza? Espécies, né? No caso, endêmicas. E por aí segue. Então, as restingas geralmente são aquelas regiões onde praticamente não existe mais vegetação. Então, se eu for falar de restingas, eu posso aqui dar um exemplo dos limites entre a Mata Atlântica e o litoral propriamente dito. Então, essa região aqui de praia é uma restinga, na verdade. Correto? Aquela ali no Rio Grande do Norte, por exemplo, as dunas são restingas. Beleza? São consideradas restingas. É um exemplo de transição. Elas vão chegar a um ponto de tocar diretamente na mata fechada, que é a floresta atlântica, Mata Atlântica, certo? Por aí segue. Falando aqui do Cerrado, né? O Cerrado tem uma pluviosidade inferior à pluviosidade aqui da floresta amazônica, porque na floresta amazônica chove muito, né? Devido à umidade do ar ser muito grande. Existe uma evapotranspiração muito grande, porque é muita vegetação de alto porte até. E aqui no Cerrado é mais considerado uma savana, espécie de savana, certo? Onde é um campo mais aberto, né? Não posso dizer campo direto, porque campo é com relação a quem? As pradarias, os pampas. Mas sim, onde a vegetação tem aquela característica de arbustos com galhos contorcidos, né?
devido a queimadas naturais. A cutícula das folhas são mais espessas, há uma proteção maior com relação à transpiração e também a casca do caule como é que se diz? Espesso com relação ao súbero, que é o tecido morto. Ou seja, protegendo ali aquela vegetação, aqueles tipos de espécies vegetais com relação à temperatura do fogo. E também micro-organismos, né? Claro. Até porque todas as plantas têm a proteção com relação aos micro-organismos. Tem as suas adaptações. E com relação a outras adaptações, existem órgãos internos, né, dessas plantas, porque quando queimam, elas terminam, no popular, sapecam, às vezes, e elas se revitalizam, voltam à vida, ou seja, não morreram, isso quer dizer, não é nem voltar à vida, mas se não morreram completamente, correto? Passaram por um trauma, mas na verdade não chegaram a morrer. O solo, né, no cerrado, ele é um solo bem vermelho, rico em alumínio, né? É muito rico em alumínio, o solo do cerrado, o ferro. Então ele é um solo vermelho, que tem uma fertilização mineral boa. Então, por essa razão, eles utilizam muito para plantio de soja, né? Fazer grandes plantações, criação de gado, porque existe também gramíneas, né? Há uma vegetação herbácea, tal, em relação às gramíneas ali, e há uma mistura, né, com arbustos. É sua característica, na verdade. A pluviosidade não é tanta, mas de qualquer forma favorece a esse tipo de atividade humana. Beleza? E por falar em atividade humana, eu vou dar uma voltadinha aqui na Amazônia, que na verdade as ações, né, as atitudes humanas são dramáticas com relação a garimpos, né, extração mineral e também vegetal, ou seja, desmatamento, está mexendo com áreas indígenas e por aí segue. A tendência também desmatamento para a criação, né, para a atividade pecuarista, mexe com o ecossistema no geral. E aí nós temos também, né, aqui já falou sobre esse assunto, claro, devido ao aumento populacional do mundo e a necessidade de produzir, também por uma questão que essa tal tecnologia do progresso avançado está mudando a fisionomia da terra, de seus criados. É pena que isso tudo termine em absurdos daqui uns anos passados, mas tudo bem, beleza. Aí nós vamos agora aqui a caatinga. Essa caatinga linda e maravilhosa. Quando eu falo da caatinga, eu vou até mostrar a vocês uma coisa interessantíssima, que eu acho que poucas pessoas conhecem esse fruto. Então esse fruto é um fruto símbolo, né, da caatinga, de um vegetal que é considerado uma planta xerófita e é um cacto especialíssimo, serve como alimento tanto o fruto como também a baga, né, do caule, e utilizado para alimentar animais como caprinos, bovinos, ovinos e por aí segue, que é mandacaru. Então esse aqui é um fruto de mandacaru. Se abrir eu vou encontrar uma baga aqui branquinha com muitas sementes bem pretinhas, pequenininhas, parecendo até linhaça a semente. Então é um fruto comestível, né? Aqui no Nordeste, que na época de Lampião servia como alimento, tanto a parte de suculenta, né? Que era a parte onde existe muita água armazenada nos seus
os seus parênquimas aquíferos, né? Parênquimas aquíferos armazenam água. Então, é uma característica de plantas que armazenam água. Plantas cladóides e também cactos, por aí segue. E por aí vai. E outra característica do nordestino é, na verdade, o catingueiro, aquele que mora na caatinga, que mexe com as plantas da caatinga, que está lá convivendo na caatinga, adquire aquela resistência linda e maravilhosa, é ele possuir isto, que é um chapéu justamente de couro de bode e sandália de couro de bode, certo? Essa característica é de um sertanejo que na verdade, conhece lá a caatinga, beleza? Tem uma grande experiência prática lá na caatinga, beleza? É o vaqueiro, é o próprio agricultor caatingueiro, beleza? E representando o Nordeste, se fala de Luiz Gonzaga, ou seja, Rei do Baião, onde as músicas são letras que traz a história de sertanejos, né, que viveram e vivem na caatinga, né? Isso é lindo e maravilhoso. Aqui eu estou próximo de Serrita, eu moro numa cidade chamada Ouricuri, interior de Pernambuco, é a região do gesso. Na verdade, nós somos riquíssimos nesse sentido de mineração de gesso. A gente cita aqui a flora, praticamente, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, a nossa caatinga ela tem uma característica pelo nome, caatinga. Caatinga quer dizer mata branca. A mata branca devido à temperatura, aqui a umidade é baixíssima, certo? Pouca chuva, então há uma temperatura aí em torno de 27 graus, uma média de 27 graus, e por aí segue. Então, nosso solo é riquíssimo em sais minerais, porém muito pobre em matéria orgânica. Devido que a nossa vegetação, além de ser arbustos, né, e com pouca vegetação herbácea, pouquíssima, é só arbustos, e aí o solo é um solo pobre em matéria orgânica, né? Se ele é pobre em matéria orgânica, falta algo, e com relação à agricultura, sofre um pouco. Não vou citar 100% de todas as regiões, porque isso há transições, como já foi dito. Mas existe essa característica quase que geral. E hoje, eu acho que a caatinga, ela, se muito existir, eu tenho certeza absoluta que não passa mais de seus 10% preservado, né? Não passa mais disso. E pior ainda está a Mata Atlântica apenas com 5% de preservação. Ou seja, existente, o restante já foi explorado. Então, a nossa caatinga ela tem uma fauna relacionada a quem? Ao tatu-bola, o peba, a asa branca, né? A asa branca, o veado catingueiro, com relação a muitos répteis, calango, lagartixa, camaleão e por aí vai. Cobras como corredeira, cascavel, jiboia, aqui se encontra, né, na nossa região. E existe, com relação às aves, né, já falei da asa branca, mas o galo de Campina, inclusive o nosso galo de Campina tem aquela coloração aqui vermelha mais intensa do que o galo de Campina lá do Pantanal. Ele lá tem uma coloração menos intensa, menos forte com relação ao vermelho daqui da gola, né? Então isso é uma característica genética devido à adaptação das regiões, ou seja, o clima já é diferente. Então quanto mais quente, mais pigmentação vai produzir o animal, né, naquele setor. E por aí vai. Então é por aí que funciona. O que acontece? A caatinga ela abrange todos os estados, né, do Nordeste, só que ela entra no norte de Minas. Ela tem alguns pontos no norte de Minas que existe caatinga.
E o estado do Nordeste que menos apresenta caatinga é o Maranhão. Então, alguns pontinhos lá no Maranhão possuem caatinga. Agora, o restante de todos os estados do Nordeste, basicamente, compõe caatinga na sua vegetação. Correto? Então, tá aí. Limita-se com o cerrado, com os cerrados, né? E com a Mata Atlântica. Beleza? Por aí vai. Então, gente, nossa caatinga, ela tem arbustos também tortuosos, galhos tortuosos, mas também existem plantas lineares. Isso vai depender de qual setor da caatinga nós estejamos, no caso, fazendo uma pesquisa, alguma coisa assim, dá para perceber essa diferençazinha. Mas, no geral, é arbusto, né? No geral, arbusto. É claro, se eu trouxer uma samambaia para sobreviver aqui na caatinga de forma natural, ela não teria possibilidade de sobreviver, porque a transpiração iria fazer com que ela ficasse desidratada e logo morreria, né? Então, as plantas são adaptadas, são chamadas de plantas xerófitas, são adaptadas ao ecossistema, ou seja, temporariamente essas plantas perdem folhas para evitar a transpiração em excesso. E a cutícula das folhas é bem espessa, né? E dificulta a transpiração, diminui a evapotranspiração, né? Então é característica própria da nossa caatinga velha, linda e maravilhosa, beleza?